Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar continuidade à implementação da contagem dos carros. Na aula passada, nós chegamos nessa parte que nós colocamos o texto no vídeo indicando que nós encontramos um carro. Agora, o que nós vamos precisar fazer é percorrer novamente o vetor de objetos. Lembrando que, inicialmente, esse vetor é definido nulo e nós vamos fazer o preenchimento logo na sequência. E o que nós precisamos agora para fazer a contagem do veículo é verificar se trata-se do mesmo veículo ou é um veículo novo que acabou de entrar no ROI. Para isso, nós vamos fazer a verificação com base no posicionamento. Vamos utilizar essa função ABS, que vai retornar o valor absoluto, x e .getX. Nós estamos acessando um objeto, que é um objeto dessa classe que nós temos aqui. Perceba que temos o ID do objeto, a posição x e a posição y do objeto. Ou seja, nós estamos verificando a posição atual do frame com a posição onde o objeto está agora. Se esse valor da posição for menor ou igual do que a variável w, que indica a posição do ROI, e também vamos extrair o valor absoluto, posição y do frame atual, e dentro dessa classe temos esse método getI. Conforme nós podemos observar, temos a posição x e a posição y. Perceba que nós temos o getX, que retorna o x, e o getY, que retorna o y. Dessa forma, nós vamos conseguir saber o posicionamento do objeto. Se for menor do que o h, isso indica que a variável new será igual a falso. Perceba que, quando nós achamos um objeto, colocamos esse objeto como um novo objeto que acabou de entrar no ROI. Porém, se essa condição for satisfeita, indica que o veículo ou objeto ainda está dentro do ROI. Portanto, nós não podemos fazer a contagem dele novamente. Nesse caso, nós chamamos o i, que é o nosso objeto ou carro. Vamos chamar a função updateCoords, passando cx e cy, ou seja, a posição atual do veículo. E nós podemos observar que temos essa função updateCoords, que nós estamos atualizando as coordenadas. Note que basicamente nós fazemos o append, colocando o x e o y, e fazemos a atualização. O x recebe o parâmetro e o y também recebe esse parâmetro. Basicamente, estamos fazendo a atualização da posição do objeto. Como ele não é um novo objeto, nós fazemos somente a atualização. É um objeto que ele está trafegando dentro do ROI. Na sequência, vamos fazer mais uma verificação, chamando a função goingDown, passando a variável downLimit. Se for igual a true, indica que o objeto está vindo de cima para baixo. Note que nós temos essa função goingDown, que ele já está fazendo todo o cálculo da distância euclidiana para saber a direção do objeto. Perceba que nós temos o self-dir igual a down, de cima para baixo. E caso você queira fazer uma implementação adicional, temos a função goingUp. Note que a direção é up. Ele está indo de baixo para cima, o outro sentido da rodovia. E note que nós temos esse atributo state, que é colocado como 1. Nós podemos observar que o state inicial é igual a 0. E o estado do objeto é 0 quando ele está dentro do ROI. E cada objeto detectado inicia com esse valor igual a 0. E o estado do objeto muda para 1
quando ele atravessa a linha de chegada, ou seja, todos os objetos detectados terão o estado igual a 0. Quando o estado mudar para 1, indica que ele atravessou a linha de chegada, aquela linha vermelha no final. Isso indica que nós podemos fazer a contagem. Vamos agora incrementar a variável cntcars mais igual a 1 e podemos fazer uma verificação. If saveImage, variável que foi definida acima, nós podemos chamar a função saveFrame, passando o ROI_image_dir, vamos concatenar com o nome do veículo, vamos chamar de car, indo para baixo, underline, colocamos um %, que aqui nós vamos colocar o valor do frame que ele foi detectado, colocamos 04d.png, esse é somente o nome da imagem. E agora podemos fazer uma concatenação com o frame number. Já vamos fazer um teste e vai ficar mais fácil para você visualizar esse resultado. Podemos fazer um print também, indicando o ID do veículo e .getID. Essa é uma função que está definida no validator. Perceba que temos o getID, que retorna o self.i, o identificador do veículo que foi detectado. Podemos concatenar com mais um texto. Vamos colocar, por exemplo, passou pela estrada. ID 5 passou pela estrada em... E depois nós podemos concatenar com o time, strf time, para nós colocarmos qual foi o horário exato que esse objeto cruzou. Colocamos esse %c para colocarmos o formato de data. E logo na sequência, podemos fazer um break nesse for, para ele interromper essa execução quando nós encontrarmos um objeto. Vamos agora fazer mais um teste. Selecionamos o ROI. Note que ele está mostrando a mensagem. Por enquanto, nós não fizemos nenhuma nova alteração. Vou apertar um Q para encerrarmos. E perceba que nenhuma imagem foi salva nessa pasta veículos. E isso ocorre porque o nosso vetor ou a nossa lista de objetos ainda não foi preenchida. Agora nós vamos para a última etapa da implementação, na mesma indentação com esse primeiro if, que é para verificar se é o mesmo objeto. Vamos fazer um if i.getState for igual ao estado 1, relembrando que estamos acessando essa classe, perceba que temos o getState, que vai retornar o estado. 0 é o estado inicial, e se o estado for igual a 1, quer dizer que o objeto já cruzou a linha de chegada. E nesse caso, nós vamos fazer um if. Se ele já cruzou, nós vamos buscar a direção que esse objeto está indo. Vamos colocar o down, lembrando que o getDir é essa função, esse método que vai retornar a direção. Ou se ele está indo para cima, o going up, perceba que nós preenchemos up e o estado igual a 1, ou ele está indo para baixo e também colocamos o estado igual a 1. E vamos fazer um end e .get y for maior do que o line out, ou seja, a posição atual do objeto for maior do que aquela nossa variável que controla quando termina a linha de chegada. Se essa condição for verdadeira, o objeto já cruzou a linha de chegada, portanto, nós podemos chamar essa função setDone. Note que nós temos a função setDone, que vai acessar o atributo done e vai colocar o valor true para esse atributo, ou seja, esse objeto já foi processado. Vamos implementar mais um if i
TimedOut. Nós podemos observar que essa função TimedOut também está definida aqui. Ele vai retornar a variável done, que indica se o objeto já foi ou não processado. Se esse objeto já foi processado, vamos buscar o índice dele acessando objects.index na posição i. E se ele já foi processado, vamos acessar a nossa lista de objetos por meio dessa função pop, conceito da estrutura de dados. Nós estamos retirando esse objeto da lista e também apagamos ele. E até agora nós não preenchemos essa lista de objetos, que é o que nós faremos agora. Fazemos essa codificação logo após executar esse for nos objetos. Se o new for igual a true, ou seja, trata-se de um novo veículo, vamos criar um P, chamamos o nosso validator, ou seja, nós estamos chamando esse construtor init e vamos passar essa sequência de parâmetros. O primeiro parâmetro é o ID, temos a variável PID, cada objeto com um ID único, a posição X e a posição Y dos centroides desse objeto e passamos o maxPage, que é o prazo de validade desse objeto. Agora sim, nós vamos acessar a variável objects e adicionamos esse novo objeto. Vamos incrementar o PID mais igual a 1. Por fim, vamos fazer um cv2.circle ROI cx cy 5, temos a cor centroid color e logo na sequência o último parâmetro -1, que é a espessura da linha. Após essa parte do código, vamos fazer um teste. Selecionamos o ROI. Perceba que tem esse pontinho azul, que é o centroide, e ele já está fazendo corretamente. Perceba que ele está colocando ID 3149, passou pela estrada e temos a data e horário exato. É bem interessante em um sistema de segurança, se você quiser deixar registrado em qual horário um determinado veículo cruzou a estrada. Nós podemos agora observar que foram geradas várias imagens. Ele acabou não colocando dentro dessa pasta veículos. Note que nós podemos observar cada um dos veículos que foram detectados. Perceba que é bem interessante caso você esteja desenvolvendo um sistema de segurança e você precisa tirar uma foto dos veículos que passaram. E para salvar dentro da pasta veículos, precisamos adicionar uma barra, senão ele vai salvar diretamente nesse diretório raiz. E na próxima aula, nós vamos repetir toda essa codificação para nós fazermos a contagem dos caminhões e vamos finalizar esse estudo de caso. Obrigado e até lá!